Então, salve rapaziada. Eu acabei reparando em alguns comentários. Também veio um pessoal me perguntar sobre. Tem bastante galera iniciando no jogo agora. Então eu resolvi fazer meio que duas tier lists aqui, tá? Essa primeira vai ser de PvE e a próxima vai ser de PvP. Levando em conta aspectos gerais dos dois âmbitos do jogo. Aspectos gerais eu digo, sim, pode ser que esse boneco seja melhor para speedrun, mas para first clear, jogabilidade, ele tem a vantagem. Então, não necessariamente eu vou colocar o do speedrun em primeiro. Por quê? Porque o meu foco não vai ser explicitamente o speedrun. Eu vou falar do PvE como um todo. Então, vou falar do PvE no sentido de frenesi, provações hábeis, Nexus, própria DG em si, First Clear e um pouquinho do speedrun. Então, eu vou comentar um pouquinho de cada personagem, tá? Então, como a gente está falando de PvE, tem um personagem que ele não pode ser deixado de fora, que é a Sentinela da Gadanha, tá? Então, ela é, sem dúvida, o personagem indispensável do jogo, porque ela é o único suporte, ela promove uma cura muito forte, e ela tem uma build, né, chinesa, que a gente pode dizer, que o pessoal já trouxe pro NA, trouxe pro SA também, né? E eu vou deixar a fotinho aqui no vídeo enquanto eu tô falando, que ela promove muito buff pro time. Então, ela é um personagem que, digamos, se você é free to play e você não quer gastar no jogo de jeito nenhum, e você gostaria de estar mais competitivo, de participar mais, ela é o personagem perfeito, porque olhando no NA, teve a PT que ficou em segundo, se eu não me engano, no ranking do Tabu Lenda, e eles estavam com uma gadanha de arma 18, certo? Porque tem essa build chinesa e ela se beneficia muito disso, certo? Além disso, ela pode ser vista como um DPS também. Claro, eu falei da build ali, mas nos conteúdos vai precisar de uma ajudinha, né? Então tem também esse aspecto não tão positivo, né? Mas ela pode ser feita DPS, não tão forte quanto outros próprios DPS, porém, né? Ela pode ser mantida e ultimamente tem sido mais forte do que bonecos que são ditos DPS mesmo. O problema dela, quando tu faz ela DPS, é que ela não recebe o buff de outras gadanhas. Então, digamos que você tem uma gadanha suporte, ela vai buffar tua PT inteira, menos a outra gadanha que tá ali pra dar dano. Então, isso é complicado em vários aspectos, certo? A gente uma vez fez, na época da descida, a gente tinha uma PT com 3 gadanhas, então era bastante complicado essa questão do buff. Então, indispensável, essa aqui, eu colocaria até aqui, ó. Ela tá em tudo, tá? Ela é mais do que essa. Depois disso, então, eu vou por ordem, né? Nós temos o Espectro, tá? O Espectro, ele é uma classe que ele tem muito burst e ele também tem um DPS constante. A técnica transcendental, que é o Engraving, não melhorou tanto ele quanto o pessoal imaginava. Então, por exemplo, eu considerava ele um boneco que ficava aqui entre o A e o S, né? Ele é muito forte. Porém, eu vou deixar ele no A, justamente pela transcendental, e porque ele tem um aspecto que é a jogabilidade. Ah, mas Nicep, não parece tão difícil. Eu vou ficar dando dashzinho, dashzinho, dashzinho. Vou resetar a cicatriz e vou ficar spamando cicatriz. Beleza. Essa parte, no Velo, pelo menos, ele é um leão de Velo digno. Mas quando a gente vai pra DG, tem a questão de posicionamento. Tem a questão de você dar o dash e parar atrás do boss, tomar uma mecânica e tomar um IK. Então, por esse aspecto, ele tem uma mecânica um tanto quanto complicada, né? Até mesmo na questão do tabu, onde tem mecânicas em que a ultimate dele, o último hit, acaba acertando as esferas e trocando a cor quando não deveria. Porém, tem muitos Spectres de 2-2-1 batendo muito bem, por exemplo. Né? A questão vai ser a progressão final, quando todos estiverem com 5 itens fechados, o que acontecerá? Andarilha, tá, pessoal? Então, Andarilha, eu acho ela um boneco que ela tem uma complexidade que muitos acham que era a questão de trocar de forma. Mas eu acho que com o tempo isso vai se tornando cada vez mais fácil, só depende de prática. E saber, por exemplo, quais skills é na forma da garça, quais skills seria na forma do tigre, e com o tempo isso vai melhorando. Ok. A maior dificuldade dela, antes dos engravings, era tu usar a palma.
né? Porque ela é uma skill que tu atira ela na forma azul, que ela vai em linha reta, ou na forma de tigre, que ela vai fazer 3 linhas. Então a ideia era não errar as linhas laterais. Então você tinha que ficar o tempo inteiro grudado no boss, indo para as costas do boss, esquivando de mecânica, num boneco que não tem tanta mobilidade, por exemplo, quanto um Spectre, quanto um Lâmina Mágica. Mas agora com a técnica transcendente, a tua palma vermelha, ela segue o boss. Você pode estar virado de costas, que ela vai dar volta e vai no teu alvo. Claro, tem um range ali, mas isso tornou o boneco muito mais fácil de jogar. Muito mais fácil. E ele recebeu esse buffzinho nos últimos dias, né? Eu colocaria ela aqui, talvez aqui, né? Eu acho, na minha opinião, tá, pessoal? Lembrando, é uma tier list com a minha opinião. Ela estaria aqui por um outro aspecto que é a tirada de alma. Então a andarilha, além de toda essa questão da palma, ela tem a puxada de alma, que é uma skill que toda a tua PT causa 10% de dano a mais, certo? Então eu acho ela muito forte, eu acho que ela tem uma gameplay divertida, tá? Acho que essa técnica transcendental que veio ali nos engraves, nas inscrições, foi para deixar a jogabilidade dela mais tranquila, certo? Mais saudável, digamos assim, né? Então acho que ela estaria mais ou menos aqui assim, né? Mas levando para. Se fosse olhar só pra dano em si bruto, vamos botar assim, ó, o melhor jogador de andarilha e o melhor jogador de Spectre. Eu acho que o Spectre ainda daria um pouquinho de dano a mais, tá? Teria uma diferença. Mas considerando PvE geral, um jogador mediano, digamos assim, andarilha eu acho melhor. A Starbreaker, né? É um caso delicado, pessoal, porque a gente tem poucas Starbreakers, temos poucas Bounty Hunters, temos poucas donzelas, poucos bruxos, pouquíssimos bruxos, poucos mágicos. Então são personagens que são difíceis da gente ter uma noção de como eles funcionam, como eles estão. A Starbreaker em si, eu não acho ela um boneco tão ruim quanto parece. No Velo, ela acaba sendo um tier B, assim. Mas eu acho que na DG ela tem alguns probleminhas que precisariam melhorar, tá? Eu vou, por enquanto, deixar ela aqui. Se eu ver que eu tenho bonecos que seriam mais fortes que ela, muitos, eu vou descer ela pro C, tá? Ela é um boneco que ela tem algumas questões de carregar skills, que tem que ser cuidado, certo? Ela tem um burst legal, mas não tão forte quanto outros personagens. E a jogabilidade dela é tranquila, né? Comparado com a Andarilha, a jogabilidade dela é bem mais tranquila, bem mais acessível, certo? O Elementalista, então. Esse boneco é um canhão de vidro gigantesco, né? Então, eu acho que ele é muito forte, ele recebeu um buff, mas ele depende muito do reset. O que que é reset, pessoal? É quando você está lá numa dungeon e você se mata para as suas skills começarem do zero. Por que que ele é dependente de reset? Porque ele dá muito dano nas ultimates. Com os engraves que lançaram agora, então é muito dano mesmo. Certo? Porém, como eu disse, eu acho um boneco extremamente chato de jogar. Essa é a minha opinião. Eu não consigo gostar da jogabilidade. Acho que para um mágico ele dá muito ataque básico. Se você não resetar, por exemplo, não tiver um gato, etc. Mas eu acho ele forte justamente por ele ser esse canhão de vidro, digamos assim, né? A Bounty Hunter, então. Eu já vou descer aqui pro C e eu vou colocar Bounty Hunter aqui. Ah, mas eu olhei o dano do Velo, não tá tão distante, Nisep, por que isso? Porque a Bounty Hunter no Velo, ela tem a questão de que, ok, é o Velo, né? O Velo nem deveria ser parâmetro. Mas quando a gente olha pra DG, ela é um personagem que com a chuva de fogo, ela bate o tempo inteiro no boss de longe, certo? Então eu colocaria ela aqui em cima por essa questão, colocaria, mas o dano dela eu ainda acho inferior, certo? Mas, como ela consegue bater o tempo inteiro, por exemplo, na borboleta do Kraken, tem horas que tu tá de Bounty Hunter correndo ao redor da borboleta e tu continua atirando na borboleta o tempo inteiro, sem parar. O Kraken, tu tá esquivando de tentáculo. Na chuva, por exemplo, que causa muito dano, tu tá esquivando de mecânica e batendo no boss. Então isso é muito forte. Agora ela tem o buff da Transcendental, que ela consegue ficar no ar.
Mas eu acho que é o personagem que precisaria de um empurrãozinho a mais ali pra dar um pouquinho a mais de dano pra acompanhar outros bonecos. E um problema dela é que ela sempre apanhou no burst, né? Por exemplo, o Elementalista, e ele tem um burst gigantesco, como eu falei. Mas um dano por segundo baixo. A Andarilha, ela consegue ser meio termo nos dois, quando comparado. O Spectre consegue ser bom nos dois. Mas a Bounty Hunter, ela é muito boa no DPS e péssima no burst. Aí, por outro lado, se a gente olha a Gunner, por exemplo, a Gunner é um personagem que eu acho que ela é muito boa no burst. Ela tem um DPS decente, não tão bom quanto a Bounty Hunter, mas é um DPS bom e um burst bom. Então eu posso colocar ela aqui, certo? Particularmente não gostava do boneco, eu acho ele chato, mas eu vi um grande potencial durante a conquista extrema, na Copa Glen ali, que a gente chama assim. E ela é um boneco que ela faz mecânicas muito tranquilamente, ela dá muito dano em área, ela tem muito dano e ela consegue ficar batendo o tempo inteiro também, semelhante a Bounty Hunter, né? Exceto em algumas mecânicas que realmente exigem muito da movimentação. Vou pular aqui, aproveitar que eu tô falando disso, nas atiradoras, e vou falar da Mistrix. O que acontece aqui com a Mistrix, pessoal? Nenhuma das atiradoras eu considero dessas duas, a Mistrix e a Bounty Hunter, melhor que a Gunner. Eu acho que a Gunner é a atiradora que se sobressai. Mas a Mistrix, ela tem um papel semelhante ao da Bounty Hunter. Ela bate no ar o tempo inteiro, de forma tranquila, ela estaca skill. Porém, parece que as skills dela não causam dano. Ela tem uma mecânica legal, ela tem a mecânica das armas, que eu acho que esse nível 70 meio que desmantelou isso, porque hoje em dia é basicamente usar o buff da Sniper pra tu ter mais stacks e ficar spamando Bloom. E faz o total sentido isso, porque toda vez que tu causar um Bloom, tu vai reduzir o cooldown das tuas skills. Só que isso deixou o boneco, na minha perspectiva, muito monótono. A ideia é sempre assim, é sniper, é sniper, é sniper. E tira aquela diversidade. Olha, ela tem um buff ali, né? Claro, tu começa com o buff e depois vai só pra sniper. Ah, ela tem o buff, ela tem a moto, ela tem o raio. Cara, tirou isso e ficou simplesmente. Pô, é o buff, se buffou, sniper, sniper, sniper. Depois o buff pra renovar depois, sniper, sniper, sniper. Isso deixou o boneco um pouco menos divertido. Mas no PvE em geral, eu acho ela um boneco que ela se sobressai muito em raids mais longas, né? Assim como a Bounty Hunter, então, raids mais longas, muito bom. O Elementalista, por exemplo, é o contrário, tá? Se a gente fosse falar de gameplay, eu acredito que a Bounty Hunter viria aqui em cima, porque ela é uma gameplay muito tranquila. A Mistrix, ela não tanto, porque ela tem essa questão de alterar as armas, né? E a Gunner, eu acho a gameplay dela um pouquinho pior, né? O Elementalista, ele tá aqui, eu tô pensando sobre ele. Depois talvez eu mexa um pouquinho. Agora eu vou dar uma variada, né? Em vez de seguir essa ordem que eu falei do Elementalista, eu vou falar do Bruxo. O que que acontece? Eu largaria o Bruxo aqui, sem dúvida nenhuma. Pra mim, ele é um dos piores, se não o pior boneco. Ai, mas é o mágico. Não, cara. O mágico não, é o bruxo, no meu ver. Ah, mas ele não morre de jeito nenhum. Ok, mas não me adianta eu ficar vivo o tempo inteiro e não causar dano nenhum. E eu acho que esse buff que veio vai dar uma ajuda pra ele, tá? Ah, eu não sei se... Assim, ó, sem o buff, eu acho que é aqui, assim, pra cá. Com o buff, eu espero que ele chegue aqui. Como eu não tenho informações ainda sobre, eu não vi pessoal testando, e eu vi algumas pessoas comentando que o buff ao invés de 30 foi para 20%, eu estou pensando seriamente em deixar ele aqui, tá? Com o buff. E ainda não sei. Isso aqui é uma expectativa. O mágico, eu não acho ele tão ruim quanto dizem. Eu vou deixar ele aqui, mas eu acho que ele viria aqui assim, tá? Contando o buff do bruxo, eu vou botar assim. Esses dois aqui, cara, assim tá bom. Que nem eu falei, o bruxo, Starbreaker, não tem muita comparação. É muito difícil dizer, ó, tá forte, não tá. Então é complicado. Isso aqui é um achismo, né? Eu conheço gente que joga de mágico, eu vejo que o boneco pode dar dano. Não tanto quanto as outras classes, mas pode. E o bruxo já não tem isso. Eu não
tenho contato com ninguém que joga de bruxo, nem Starbreaker, que eu consiga ver, porra, ó, esse cara é muito bom. Ou o boneco dá muito dano, no caso, não que o cara seja bom. O boneco dá muito dano, tá louco? Não. Então, rapaziada, eu vou cortar o vídeo por aqui, deixar a segunda parte pra amanhã, tá? Porque o vídeo ficou muito longo, muito mais do que eu imaginava. Então a gente se vê na próxima, né? O planejamento agora é manter 2 vídeos por dia pra vocês, né? Um vídeo mais leve, mais conteúdo variado e outro mais informativo mesmo. Tamo junto e até o próximo.